Ciao ragazzi, tutto a posto? Se você já conhece essa frase, se você já conhece essa voz, seja bem-vindo ao meu podcast, que é mais uma forma, de eu estar presente aí no seu dia a dia, de eu poder levar conhecimento e aprendizado em língua italiana para você. Mas caso seja a primeira vez que você me escuta, que você esteja me ouvindo, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor de italiano Silvano Formentin, e o meu trabalho é o que? Ajudar as pessoas a realizarem o sonho de falar italiano de forma fluente, aprendendo aí com uma forma mais, digamos, moderna, uma forma inovadora, possibilitando conhecer cada vez mais essa riquíssima cultura italiana. Então seja bem-vindo a esse primeiro episódio especial de lançamento do nosso podcast Italiano com Silvano. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo. Sia benvenuto, sia benvenuta. E eu quero te explicar nesse episódio, que vai ser um episódio diferenciado, o que a gente vai ter nessa nossa linha, digamos, editorial aqui do podcast. Eu já faço bastante conteúdo, quem me acompanha aí no YouTube sabe. Temos no YouTube, temos no Facebook também e no Instagram, mas agora também começando aqui no podcast, então eu vou dar uma explicada como é que vai funcionar rapidinho aqui para você. Bom, primeiro é importante que você saiba que o meu objetivo, é o quê? Como professor e como amante da cultura italiana, como uma pessoa, como ítalo-brasiliano, como uma pessoa que cresceu no meio dos italianos, pessoa de origem italiana, então, minha avó, minha nona, a gente fala, na verdade, nona, meu nono. O meu objetivo é o quê? É espalhar a língua e a cultura italiana pelo Brasil, na verdade não só pelo Brasil, mas onde tiver alguém, onde tiver algum brasileiro espalhado pelo mundo que queira, que goste da Itália, que seja apaixonado pela língua, pela cultura italiana. Então, esse é o meu objetivo. Espalhar a língua, ensinar a língua, espalhar a cultura para todos os brasileiros que me escutam aí. Graças às redes sociais a gente pode chegar então a vários países, Então, você que está me ouvindo, esse é o meu trabalho, meu objetivo, tá? Aqui nesse podcast a gente vai falar sobre o quê? Obviamente, sobre língua italiana, Vou ensinar bastante coisa para você sobre língua italiana, sem abordar muito a questão gramatical, Vamos usar bastante frases, textos, diálogos, mas além da cultura, além da língua, nós vamos falar também sobre cultura italiana, que é um assunto muito interessante, A cultura italiana é riquíssima, a Itália é o berço da arte, mundial, 75% de toda a arte está presente na Itália, Vamos falar também sobre outro assunto que eu gosto demais, como eu gosto muito de história, História em geral, principalmente história da imigração italiana, então é um assunto também que a gente vai trazer aqui em alguns episódios, falar sobre a imigração italiana, como aconteceu, curiosidades sobre imigração, sobre um assunto também importantíssimo, que muita gente me pede para falar sobre esse assunto, que é cidadania italiana, como fazer a cidadania italiana, quais as vantagens, quais os deveres também de um cidadão italiano, questão de passaporte, de leis, enfim, toda essa parte de cidadania italiana, tanto no consulado, quanto também quem opta por fazer a cidadania lá na Itália, que é muito mais rápido. Um outro assunto interessante também que a gente vai abordar aqui em alguns episódios é algo também que muita gente, tenho certeza que vai se interessar, que na verdade muita gente já me pede para falar sobre isso também, no YouTube, é sobre turismo na Itália, É um assunto também fantástico, A Itália é um país que tem uma vocação turística gigantesca, todo mundo já sabe. Quem não sonha um dia poder visitar a Itália, ou mesmo quem já foi para a Itália, não sonha em retornar. É legal quando você... eu tenho alunos que vão pela primeira vez para a Itália, e aí quando voltam, e aí a gente conversa com eles, e eles me falam: Silvano, fiquei apaixonado pela Itália, quero morar na Itália, quero voltar para a Itália o mais breve possível, porque as pessoas realmente ficam encantadas. Eu recebo relatos assim, emocionados, de pessoas que não imaginavam o quanto seria fantástico conhecer o país da bota, tá? Então, cultura, imigração, cidadania italiana, turismo na Itália e também, lógico, técnicas de aprendizagem, como você melhorar a sua aprendizagem. Eu, como professor, me preocupo muito com isso, é um assunto que eu abordo muito, Quem me acompanha no Instagram já pode perceber que eu abordo muito, e é um assunto também que me fascina demais, Saber como que funciona o nosso cérebro e poder ensinar, passar essas estratégias de aprendizagem
para meus alunos e também para quem não é meu aluno, enfim, para quem me acompanha, tá? E claro, tudo isso assim de uma forma mais descontraída, porque podcast a gente pode trabalhar de uma forma mais não tão formal, né? Uma forma, podemos trabalhar assim, enfim, como se eu estivesse conversando com você, batendo um papo aí, sentado numa mesa, tomando um café, tomando um cappuccino, né? Tomando um cappuccino a Venezia, magari ou não. E às vezes até de repente aqui também estou pensando, a gente pode trazer convidados e tal, então tá bem aberto assim, tem um leque de opções bem legal para a gente seguir aqui no nosso podcast, tá? Então não esqueça de compartilhar nosso podcast aí com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a todo esse conteúdo fantástico que a gente vai produzir aqui e principalmente de língua italiana, aprendendo a falar italiano, tá? Aprendendo aumentar seu vocabulário, aprendendo frases bem interessantes. Inclusive nesse primeiro episódio eu já vou trazer algumas frases também aqui bem interessantes que você pode precisar entender ou falar quando estiver fazendo quando você estiver chegando, né? Arrivando in Itália. Quando você estiver chegando na Itália, se você fizer a imigração diretamente na Itália, por exemplo, você pode precisar dessas frases ali no momento ali de falar com o policial federal, tá? Bom, antes de continuar e antes de a gente fazer então as nossas frases em italiano, para quem não me conhece, eu quero rapidinho contar a minha história, como que eu cheguei até aqui, por que eu sou professor de italiano, né? Rapidinho como é que foi a minha estada na Itália, né? Meu objetivo era ir para a Itália e depois ir para a Alemanha. Eu tinha esse objetivo de trabalhar com sorveteria na Alemanha, né? Gelateria italiana, artigianale. E para isso eu fui para a Itália fazer meu documento, a minha cidadania italiana, porque pelo consulado aqui que eu queria fazer já muitos anos atrás, demorava muito, na época demorava 15 anos. Então a minha família deu entrada, mas a gente acabou desistindo porque se perdeu no tempo e a gente, enfim, quando eu decidi novamente então ir para a Itália, porque era também um sonho que eu tinha de criança, na verdade, conhecer Gênova, conhecer Veneza e toda aquela, né? Enfim, tem aquele encanto pô, a minha nona falava italiano com a irmã dela, com o meu nono, e enfim, tinha toda aquela paixão, né? Eu nunca pensei assim em conhecer um outro país. Eu lembro quando eu era criança, o único país que eu pensava em conhecer era a Itália, né? Inclusive eu tinha na cabeça, sei lá, muito pequeno, com menos de 10 anos, eu tinha inclusive esses dois nomes. Eu lembro que eu tinha esse nome de cidade na minha cabeça, que era Gênova e Veneza. Eu escutei com certeza em algum lugar e nem sabia que Veneza era uma cidade que, né, enfim, tão linda como eu acabei descobrindo quando eu fui para lá. Mas eu tinha, enfim, essas duas cidades na mente. E Gênova ainda não, por ironia, ainda não conheci, né? Mas conheci Milão e outras várias cidades na Itália. Bom, então em 2007 eu fui para a Itália e antes de ir para a Itália, né, eu tive a preocupação de aprender italiano, né, antes de ir para lá. Infelizmente, uma preocupação que praticamente quase ninguém tem, porque acha que vai chegar lá e vai conseguir, vai se virar, vai conseguir aprender, né? Mas eu, naquela época, já tive essa preocupação de estudar um pouco. Então, eu estudei alguns meses antes de ir para lá. Porém, eu estudei... eu lembro que a gente foi um grupo de 10 pessoas, né? Nesse grupo de 10 pessoas, o único que estudou para ir viajar fui eu. Enfim, essa forma que eu estudei... Ela é uma forma que, na verdade, muita gente ainda usa hoje, né? Mesmo passado tanto tempo. E é uma forma que muitos cursos, infelizmente, ainda trabalham com essa forma, que é o quê? Trabalhar com gramática, trabalhar com conteúdo que você não vai nunca usar, com palavras, com vocabulário que você nunca vai utilizar, não é aquele vocabulário do dia a dia que você realmente vai precisar, né? E principalmente a questão gramatical, né? A gente sabe que, na verdade, ninguém aprende italiano estudando gramática. Só que, na época, eu ainda não tinha essa consciência, estudei, fui para lá. E aí, para meu desespero, quando eu cheguei lá eu vi que eu não falava quase nada, né? E não conseguia, até entendi algumas coisas, enfim, mas me comunicar mesmo era muito difícil, era muito complicado, né? Travava, tinha a questão do medo de errar e várias outras armadilhas que eu caía, né, que eu vejo ainda hoje muitas pessoas também caindo nessas armadilhas, que são armadilhas que fazem com que as pessoas realmente não consigam chegar na fluência do italiano. Fui para Turim, né, cheguei em Turim, onde eu fiz a minha cidadania, fiquei lá algum tempo e depois aí a gente ficou sabendo que tinha muitos brasileiros na região do Lago de Garda, que lá tinha emprego e tal, então acabei me mudando para lá.
Só que aí começou a aparecer os problemas, porque daí eu comecei a procurar emprego e não conseguia, né? Porque chegava nos lugares, ia nas agências de lavoro, eles perguntavam, sabe falar italiano, né? Parla italiano? Eu estou imparando ancora um pouco. Scusa, mas se não sabe falar italiano, se você não sabe falar italiano, como vuoi lavorare con noi? Né? Então, tinha esse problema. E aí eu fui vendo que, apesar do pouquinho que eu já sabia, ainda era muito insuficiente para eu conseguir um emprego, né? E não foi por falta de tentativa, eu fui em várias agências de trabalho, ali ao redor quem conhece, não sei se você conhece ou não, mas quem já foi para Verona, tem a Arena, né, de Verona, ao redor da Arena tem, sei lá, dezenas de bares, restaurantes, é o lugar turístico principal, também é próximo ali à casa de Romeu e Julieta, da Julieta, né? Não do Romeu, a casa da Julieta, que fica ali pertinho também. E, bom, eu lembro que ali eu levei currículos em todas, não falhou uma. Então, todos os restaurantes, e eu já tinha, inclusive, experiência de restaurante no Brasil como garçom por 3 anos, então eu achava também que isso me ia ajudar. Mas, enfim, o fato de eu não falar italiano, na verdade, eu considero que eu ainda não falava italiano. Eu falava algumas coisas, entendia algumas coisas, mas eu considero, na verdade, que eu ainda não falava. Porque não tinha fluência, né? Então, isso me dificultou demais, na verdade, fez com que quase eu retornasse para o Brasil, né? E meu sonho era ir para a Itália e meu sonho estava se tornando, na verdade, já um pesadelo, porque depois de 3 meses o dinheiro, né, foi acabando, né? O dinheiro que eu levei foi acabando, na verdade chegou a acabar mesmo. Eu só reservei o dinheiro ali para reservar mais um mês de aluguel, para poder, né, ter essa garantia de não ficar na rua, e sobrou ali, sei lá, 10, 15 euros, na época eu lembro exatamente o valor que sobrou, mas eu pude ir no mercado e comprar algumas coisinhas que davam aí para uma semana, mais ou menos. E aí acabou o dinheiro, fiquei com uma moeda de 1 euro no bolso, esse eu não esqueço porque foi emblemático, né? Ficar com uma moedinha só de 1 euro no bolso foi o que me restou. E aí eu tive que fazer o quê? Obviamente fiquei desesperado, eu tive que pedir comida na igreja. Então eu fui lá e, enfim, lembro bem desse dia, né? O primeiro dia que eu fui lá, eu fui várias vezes, não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus para ir lá, mas acabei conseguindo chegar lá e, enfim, fui lá comer com os moradores de rua, né? Foi uma situação assim bem delicada, uma situação assim que na verdade hoje eu trago para mim como uma lição de vida, né? E aí isso me fez perceber o quê? Né? Que o que era para estar sendo a realização de um sonho, na verdade, estava se tornando um pesadelo. E por quê? Eu parei para pensar, por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não falo italiano, né? Foi aí então que eu juntei todas as minhas energias, né? Meu foco, e caí nos estudos em italiano, estudando muito conteúdo, estudando várias formas de como estudar, e fui entrando nesse mundo não só do conteúdo em italiano, mas como aprender rápido, porque eu tinha muita urgência. Eu estava desesperado. Então, fui lá e consegui, e acabei desenvolvendo ferramentas, mesmo assim sem querer, né, que me ajudaram a aprender. Eu testava, isso aqui legal, eu tô lembrando melhor, isso aqui já esqueci por quê. E aí, né, tinha as ferramentas que eu usava, as maneiras diferentes de estudar, eu fui percebendo que existem formas muito mais eficientes de estudar e outras formas que realmente atrapalham demais, né, o seu aprendizado. Bom, resumindo, né, no final da história, graças a todo esse perrengue que eu passei, todas essas dificuldades, eu acabei aprendendo italiano, lógico. Tinha uma necessidade grande também e tinha toda essa minha vontade de aprender de forma rápida, né, urgente. Acabei desenvolvendo, digamos assim, ferramentas, estratégias, né, que ajudam não só a aprender italiano, mas também a aprender outras línguas, né? Na verdade, todas as línguas que você quiser aprender, essas ferramentas elas ajudam o aluno, certo? E aí, beleza, aprendi, comecei a trabalhar, fui trabalhar em Milão, depois fui para a Alemanha, né? Depois de 1 ano. Trabalhando na Alemanha por mais 2 anos, e depois acabei voltando para o Brasil, e muita gente me pergunta assim, por que você voltou para o Brasil? Por motivos aí familiares eu tive que voltar para o Brasil, certo? Que não vem ao caso a gente falar agora, mas enfim, foi motivo de família, né, e até doença de família e tudo mais, e enfim, voltei para o Brasil, e decidi continuar no Brasil, montei um próprio negócio, que durou aí 5 anos e meio, depois na área de alimentação, que é uma coisa que eu adoro, que eu gosto muito, né? Depois tive outro restaurante também, então continuei trabalhando na área de alimentação. Enquanto eu estava nesse primeiro negócio na minha cidade natal, eu
fui convidado, né? Fui convidado para dar aula de italiano. Tinha 2 amigos meus que trabalhavam lá no mercado, onde eu sempre ia lá fazer compra, comprava as coisas para o meu restaurante. Eles me convidaram e aí era uma coisa assim que para mim nunca passou pela minha cabeça um dia ser professor, apesar de a minha irmã ser professora, o meu pai ter sido professor, e eu também gostar de ensinar. Eu tenho assim esse desejo, eu gosto, uma coisa que me dá prazer é passar conhecimento para as pessoas, né? Porque é uma coisa que não custa nada e transforma demais a vida de alguém, quando você passa aquilo que você sabe para uma pessoa. Então, enfim, eles me convidaram e eu fui lá, comecei a elaborar aulas com aqueles conteúdos que eu tinha estudado e comecei a botar em prática também com eles aquelas estratégias, né, que eu usava quando eu tive que aprender italiano de forma rápida lá na Itália para poder trabalhar. Bom, e aí o negócio foi se encorpando, foi aparecendo mais alunos. Na minha cidade, é uma cidade muito pequena, uma cidade de 7 mil habitantes, né, aproximadamente. Mas eu fui aparecendo mais alunos, de 2 foi para 3, foi para 4, foi para 5. E eu percebi que, cara, dar aula de italiano realmente, dar aula em geral, para mim, é algo fantástico. E aula de italiano melhor ainda, porque devido a toda a minha origem, toda a minha paixão também pela cultura e pela língua italiana, e também algo que faz com que eu continue, né, com esse contato, né? É importante ter todo esse contato com a cultura e com a língua italiana também, porque senão você passa aí alguns anos sem praticar, você também acaba esquecendo o que você aprendeu. Bom, então comecei a ser professor, depois me mudei para outra cidade e tal, e aí comecei a dar aulas em outra cidade, o negócio foi tomando mais corpo, e aí comecei a abrir turmas. Tinha turma em uma cidade com 15 alunos, tinha turma em outra cidade que chegou a ter 45 alunos. E detalhe, tudo era nessas 2 turmas eu dava aula de graça, né? Então era assim um projeto que eu tinha, que eu fazia mesmo por prazer pela língua e pela cultura italiana. Inclusive ainda faço até hoje, já há mais de 2 anos dando essas aulas gratuitamente, presenciais. E depois, claro, decidi que eu queria viver só disso, né? Então, por isso que o meu trabalho hoje é fazer isso, é ajudar as pessoas a transformar a sua vida por meio do aprendizado da língua e da cultura italiana. Então, é o que eu faço hoje, só trabalhar com isso. Então, eu acabei me afastando aí dos meus empreendimentos, né? Fechei um restaurante, depois abri outro, depois acabei fechando também, e aí decidi que não, agora eu vou trabalhar então só com língua italiana. E estou aqui então para levar a língua e a cultura italiana para vocês, tá certo? Tentei resumir o máximo assim, para não ficar muito maçante, mas é isso aí. Então, vamos agora para nossas frases. Eu vou ensinar aqui algumas frases bem interessantes para vocês, que vocês podem então, como eu falei, usar de repente, ou precisar entender quando estiver passando por aquele momento delicado que é chegar lá né, descer do avião e ir na imigração ali, né, na dogana, né, enfim, enfrentar ali a polícia, mostrar o seu passaporte, né, onde sempre tem algum risco de os caras olhar para você e não, esse cara aqui vai ter que voltar, você nem entra no país. Mas enfim, vamos lá. Primeira frase, então, onde você estiver aí me ouvindo agora, no seu carro, fazendo academia, fazendo aquela caminhada, aquela corrida, é importante que você faça o quê? Você me ouça, eu vou explicar a frase e você repita em voz alta, tá? Uma daquelas estratégias que eu falei para você que eu desenvolvi lá na Itália é justamente você repetir sempre em voz alta para treinar o seu aparelho fonador e ao mesmo tempo a sua audição, que é extremamente importante para a questão de aprendizagem. Então vamos lá? Primeira frase. Na verdade é uma pergunta que a pessoa vai fazer para você. Digamos, você chega lá, ela vai te perguntar quanto dinheiro o senhor tem no bolso aí para essa viagem. Ele vai te perguntar assim, se você fizer, obviamente, a migração na Itália. A quanti soldi in tasca per fare questo viaggio? A quanti soldi. Esse a é do verbo ter, né? Então, quando eu falo io ho, quer dizer eu tenho. Se a pessoa me pergunta e ela me trata como senhor e senhora, ela vai me falar a, ou seja, o senhor A, né? Então ela está perguntando, o senhor, quanto dinheiro o senhor ou a senhora tem? Ou seja, a quanti soldi in tasca per fare questo viaggio? Repita em voz alta, a quanti soldi in tasca, giusto, per fare questo viaggio? Repita. Muito bem. A quanti, atenção para a pronúncia pura do T aqui, ó, quanti, a quanti, porque é plural, eu não vou falar quanto, vou falar quanti, soldi, que é dinheiro,
in tasca, ou seja, no bolso, né, com você. Per fare questo viaggio. Muito bem, per fare questo viaggio. Então, quanto dinheiro o senhor ou a senhora tem no bolso aí para fazer essa viagem? Vamos repetir mais uma vez? Ha quanti soldi in tasca per fare questo viaggio? Muito bem, muito bem. Então, essa é uma pergunta que o policial federal pode fazer para você lá e agora você já sabe, você já entende. E aí você vai responder. Como é que você vai responder? Você vai dizer ó, porque ó significa tenho, né? Então, para dizer eu tenho que falar ó, tá? Se escreve H-O, eu falo ó com esse ó bem aberto. Então, ó significa tenho. Se eu quero dizer que eu tenho, eu falo ó. Então, ó, por exemplo, aqui, vamos colocar um número aqui, 2.550, né, euros. Então, você vai falar ó 2000, que é 2000, 550 euro. Conseguiu? Conseguiu repetir em voz alta? Lembra que você tem que repetir sempre em voz alta para aprender, tá? Então, ó 2000, 500, que é aquele carro da Fiat, né? Então, 550, tá? Não tem o E ali, né? Então, não vou falar 550, não. É 550. Giusto, ragazzi? Então, ho 2.550 euro. Beleza, conseguiu repetir? Bravissimi, bravissimi, ragazzi. Frase número 3. Ele pode fazer uma pergunta para mim assim: onde você vai ficar? Né? Onde o senhor vai ficar? Então ele vai perguntar em italiano: dove alloggerà? Repita em voz alta: dove alloggerà? Dove alloggerà? Que significa onde o senhor vai ficar ou onde a senhora vai ficar, tá? Dove alloggerà? Ele vai perguntar. E aí você vai responder como: rimarrò in un albergo. Rimarrò in un albergo. Repita em voz alta: rimarrò, que é vou ficar, tá? Rimarrò, que está no futuro, né? Então, ficarei ou vou ficar, posso traduzir, mas você tem que entender que é isso, vou ficar. Vou ficar em um hotel. Rimarrò in un albergo. Rimarrò in un albergo. Ok? Também pode falar também a palavra hotel também, que eles entendem. Ou eu posso falar uma outra frase. Eu não vou ficar no hotel, vou ficar, por exemplo, na casa de um amigo. Então eu vou falar assim: rimarrò nella casa di un amico. Repita em voz alta: rimarrò nella casa di un amico. Muito bem, bravissimi ragazzi. Mas de repente você vai ficar na casa do seu irmão. Então você vai falar assim: rimarrò nella casa di mio fratello. Rimarrò nella casa di mio fratello, que é meu irmão. Se for minha irmã, mia sorella, di mia sorella. Ou ainda se você vai ficar na casa de um primo, então você pode falar rimarrò nella casa di un cugino. Di un cugino. Cugino é primo, né? Se for prima, então você vai falar cugina, tá? Então eu ficarei na casa de um irmão, de um amigo ou de um primo. Justo? Frase número 6. Você também pode ficar em outro lugar. Você pode ficar onde? De repente, se você vai fazer um intercâmbio, né? Tem escolas que já tem lá o lugar para você ficar, para você se hospedar. Então você vai dizer assim: rimarrò in una casa della mia scuola di italiano. Conseguiu repetir? Sempre em voz alta, não esqueça. Rimarrò in una casa
della mia scuola di italiano. Conseguiu? Muito bem, bravissimi ragazzi, bravo, sei bravissimo, sei bravissima. Mais uma vez, rimarrò in una casa della mia scuola di italiano. Bravi ragazzi. O policial federal também pode perguntar, né, de onde você vem, de onde o senhor vem, aliás, de onde o senhor vem ou a senhora vem. Então ele vai te perguntar assim, ó, da dove viene? Ele vai te perguntar, da dove viene? Repita em voz alta, da dove viene? Da dove viene? Ele está perguntando de onde o senhor vem ou de onde a senhora vem, tá? Serve para senhor e senhora. Você vai responder, io vengo dal Brasile. Io vengo dal Brasile. Mais uma vez, em voz alta. Io vengo dal Brasile. Muito bem, o que quer dizer? Eu venho do Brasil. Io vengo dal Brasile. Esse dal tem o D, o A e o L. A gente tem que pronunciar esse L com o som de L mesmo, né? Diferente da língua portuguesa que a gente pronuncia com som de U. Então é dal, não posso falar dal, tá? Não posso falar eu vengo dal Brasile. Eu vengo dal Brasile, tá? Eu vengo dal Brasile, tá? Eu vengo dal Brasile. E tem que prestar atenção nesses detalhes, porque esses detalhes de pronúncia eles confundem realmente. Inclusive, se a gente parar para prestar atenção em português, se alguém fala uma coisa diferente, a gente já não entende, né? E até teve um caso outro dia de dois rapazes que estavam lá, que são amigos de uma pessoa que trabalha comigo, da Tati, que estavam em Roma e eles tinham que vir para o Brasil e eles tinham que pegar o ônibus para ir até o aeroporto. E eles não sabiam falar ônibus em italiano. Então eles tentaram largar ali o inglês para ver se, né, para ver se conseguia a informação. Então eles falavam bus, né, bus. E o italiano cosa volete ragazzi? Bus. Non capisco, scusami, non capisco. Bus. Aí um falou assim, bus. Quando ele falou bus, aí o italiano entendeu, porque em italiano ônibus é autobus. Então só a diferença de bus para bus, que parece assim, mas não entendeu. Mas na verdade não entende mesmo. Se a gente chegar também um estrangeiro aqui falando com a gente no Brasil e ele começar a falar diferente, a gente vai perceber que tem na verdade coisas bem sutis, bem sutis, né, na língua portuguesa, que se for falar diferente a gente já não entende, ou pelo menos no primeiro momento, como? Não entendi, pode repetir? Né? E às vezes pode dar bastante trabalho, inclusive eles quase perderam o avião porque não sabiam falar ônibus em italiano. Bom, continuando aqui, número 9, nós temos 10 frases, vamos para o número 9. Ele vai te perguntar assim, se você conhece, se o senhor ou a senhora conhece alguém na Itália, tá? Digamos que o policial federal te pergunte isso. O senhor ou a senhora conhece alguém na Itália? Ele vai te perguntar assim, lei conosce qualcuno in Italia? Repita em voz alta, lei conosce qualcuno in Italia? De novo, lei conosce qualcuno in Italia? Ou seja, o senhor ou a senhora conhece alguém na Itália? Oppure ele pode falar só sem o lei também. Conosce qualcuno in Italia? Conosce qualcuno in Italia? Repita. Muito bem, bravissimi. E aí você vai responder, se for o caso, se você não conhece, você vai ficar no hotel, você vai dizer assim, no, non conosco nessuno. No, non conosco nessuno. No, non conosco nessuno. Repetiu? Non conosco. Ele vai perguntar conosce. Você não vai responder conosco. Você vai responder conosco. Tá? Conosco. Non conosco nessuno. Que significa não conheço ninguém. Ou, se você conhece, né? Por exemplo, você vai ficar na casa da sua irmã. Você pode dizer, sim, minha irmã mora em Roma. Então, você vai dizer, sì, mia sorella abita a Roma. Sì, mia sorella abita a Roma. Ou, se for a sua prima, você vai dizer, sì, mia cugina
abita a Roma, né? Já passei de 10 frases agora, estamos na 11ª, não tem problema. A gente vai trabalhando assim. Se mia cugina abita a Roma, ou mio cugino, né? Se mio cugino abita a Roma, mia sorella abita a Roma. Se for meu irmão, se mio fratello abita a Roma. Se for a minha mãe, se minha madre abita a Roma. Ok? Então, você sempre vai falar esse nome de cidade, seja qual for a cidade, você vai falar habita a. Tá? Depois do habita vem a. Então, habita a Roma, ou então habita a Milano, ou habita a Napoli, ou habita a Venezia, habita a Torino, né? E così via, assim por diante. Tá? Então, você vai responder se mia sorella, por exemplo, habita a Roma. Ok? Bom, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado desse nosso primeiro episódio, especial aí de lançamento desse nosso podcast, né? Se você quer ter mais acesso, a mais conteúdos em italiano, me siga nas redes sociais, né? A gente está lá no Instagram, eu estou lá no Instagram. Para você me achar no Instagram é bem fácil, pesquisa lá Silvano Formentin, @Silvano_Formentin, Formentin com N de navio no final. Também tem no Facebook conteúdos diários, tá? Inclusive no Facebook e no Instagram tem conteúdos diários para você. No Facebook você pode procurar também Silvano Formentin, Cultura e Língua Italiana para Sempre. E também no YouTube temos as nossas aulas semanais, né? Várias aulas semanais no YouTube. Procura também, é bem fácil, só você escrever Silvano Formentin, com N de navio no final, e você também vai me achar no YouTube. Eu te convido a seguir as minhas redes sociais e te convido a continuar me acompanhando também aqui no podcast. Espero que você tenha gostado e te convido, mais uma coisa ainda, a compartilhar com seus amigos, né? Porque afinal de contas, com certeza tem muito mais pessoas aí que ainda não conhecem o nosso podcast, que é novo, e que querem também aprender italiano, tá bom? De forma grátis e descontraída. Arrivederci ragazzi, ci vediamo. Tchau, tchau. Alla gloria militar, alla gloria